Oi pessoal, começando mais um vlog de leitura aqui no canal. Faz tempo que eu não gravo vlog de leitura, né? Eu tô meio ruim de gravar vlog, mas também não sei se vocês estão assistindo, estão gostando, né, dos que eu tenho gravado, porque apesar de ter gravado pouco, eu não parei completamente de gravar vlog, né? Tem alguns vlogs mais recentes aqui no canal. Vou deixar ao longo desse vídeo alguns aqui nos cards pra vocês conferirem. Hoje é segunda-feira, dia 30 de maio, tentando pensar o dia, né? 30 de maio, mais ou menos 5 horas da tarde, está um dia meio nubladinho, já tá até, na verdade, assim, indo embora o sol. Aqui já tá tudo meio escurinho, assim, por isso que a luz aqui tá meio esquisita, ó. Tô aqui fora, nossa, ficou tudo claro, né? Pra vocês verem como é que tá o céu. Vocês não vão conseguir ver muito bem aí, né? Mas, ó, é lindo, um fim de tarde. E agora eu fiquei contra a luz, né? Mas vamos entrando, se acheguem, porque agora é o horário perfeito para o cafezinho da tarde. Então já vou começar aqui a fazer um cafezinho pra acompanhar essa leitura, né? Leiturinha nova, cafezinho quentinho, casaquinho, tudo de bom. E eu vou contando pra vocês ao longo, então, desse vlog um pouquinho do livro. Primeiro eu vou fazer o café, né? Primeira coisa, café. Depois eu vou contar um pouquinho sobre o livro, assim, sobre as minhas expectativas. E ao longo da leitura eu vou conversando com vocês sem spoilers, tá? Podem ficar tranquilos. Pronto, cafezinho feito, ó, maravilha. Eu comprei uns sachês da própria Nespresso de açúcar mascavo, ó, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, que ele é bem fininho e, assim, é gostoso, quase não adoça realmente, é um negócio, assim, que é só pra dar uma quebrada no amargor do café. Tá funcionando pra mim porque... funcionando, né? É um açúcar, lógico. Mas tá me ajudando a diminuir o açúcar, né? Porque se eu usar o açúcar refinado, que na verdade eu uso até um açúcar orgânico, que até não adoça tanto quanto o refinado ali. Nossa, gente, uma barulheira aqui é leve, tá? Parece que tá passando o fumacê, sabe? Mas a câmera já tá piscando ali que vai acabar a bateria, então vamos seguir, né? Tá me ajudando a diminuir o açúcar, porque como ele realmente não fica tão doce, o café ele chega a ficar bem amargo ainda, né? Um café expresso, né? Acaba sendo mais amargo do que o café que normalmente eu faço, que é coado, né? Eu não tenho conseguido tomar totalmente sem açúcar ainda, mas talvez, quem sabe, até acabarem os sachês eu não consigo parar com o açúcar, né? Que realmente é a minha meta, mas também tudo bem, sabe? De boa se tiver que usar um pouquinho também, né? Eu só não queria realmente fazer um uso excessivo, já que eu tomo café pelo menos no mínimo 2 vezes ao dia, né? Gente, relevem que a luz tá um pouco zoada, porque eu tô com o aplicativo da academia aqui agora em mãos. Deixa eu diminuir a luz dele, acho que melhorou. Vou fazer check-in aqui na aula de Fit Dance, porque a Andresa, senhorita Andresa, acabou de me mandar um WhatsApp falando: ai, fiz check-in pra aula de Fit Dance das 8 da noite, agora são, acho que 6, quase 6. Falei, gente, como assim? Pera aí que eu vou fazer o check-in também. Acho que vou também, cadê? Se tiver vaga, tem vaga. Fit Dance às 8 da noite. Então pausa pra fazer o check-in aqui rapidinho antes que acabem as vagas, né? Porque tem uma quantidade limitada de pessoas, né? Que pode ficar na sala lá do Fit Dance. Pronto, check-in feito. Vou treinar, não vou treinar, né? Mas eu vou fazer uma aulinha, né? Vou mexer esse corpício hoje, nem acredito. Bom, eu tô com o livro embaixo, o livro tá embaixo do tripé. Eu vou ter que tirar aqui, tá, gente? Só muito... Ah, meu Deus, pronto.
Então, esse é o livro que eu lerei neste vlog, que é o Telefone Preto do Joe Hill. E eu nunca li nada do Joe Hill, né? Esses são contos fantásticos e contos de terror. Desculpem também o ângulo, pode estar meio zoado aí, mas enfim, relevem a vlog, né? E eu tô tentando não ficar muito neurótica com ângulo e luz e essas coisas. A Bia, né, vai ter que me ajudar aí nesse processo, que se estiver muito claro ela escurece, se estiver muito escuro ela, né, deixa mais claro. Mas, voltando aqui pro livro, que é o que interessa, né, eu acho que o vlog, eu sei que vocês são super compreensivos e às vezes quando saem as coisas meio zoadas assim, vocês super entendem, então agradeço já de antemão. Então neste vlog, lerei este livrinho, não é muito grosso, ele tem aqui umas 300 páginas, 315 páginas mais ou menos, 319 no total, né, contando aqui com agradecimentos, etc. Então eu acho que até quinta, talvez, eu consiga terminar de ler, até quarta ou quinta. Hoje é segunda-feira, eu acho que eu consigo sim, eu acho que também por ser livro de conto, eu acho que acaba indo mais rápido, porque são histórias curtas, né, então você termina uma, começa outra, eu acho que fica mais rapidinho. Eu acho, vamos fazer o teste e ao final desse vlog vamos descobrir se realmente fluiu bem rápido. Acho que também vai depender um pouco das histórias aqui, né? Mas eu estou animada, curto muito histórias curtas de terror, porém eu só tenho experiência com quem? Stephen King. Eu acho que foi o único autor que eu li contos de terror, se eu não me engano. Já li do Edgar Allan Poe também, mas é bem diferente, né? E prefiro os do Stephen King. Me desculpem, mas prefiro por ser contemporâneo, por ser Stephen King. Eu sou o quê? Fã cadelinha de Stephen King, então talvez isso tenha alguma influência aí, né? Me julguem. Mas nesse livro temos então 15 contos de fantasia, terror, horror. Vou descobrir e conto pra vocês, ó, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem direitinho aqui o sumário. Então alguns dos títulos são Melhor Estreia de Terror, Fantasma do Século XX, Pop Art, Você Ouviria o Canto do Gafanhoto, Os Filhos de Abraham, Melhor Que Lá em Casa, O Telefone Preto, né, que é o que dá título ao livro, Entre as Bases, A Capa, O Último Suspiro, Natureza Morta, O Café da Manhã da Viúva, Bob Conroy, Volta dos Mortos, A Máscara de Meu Pai e Internação Voluntária. Então, na verdade, o nome do livro, eu tô falando o Telefone Preto, mas é o Telefone Preto e outras histórias, na verdade, né? Então são, como eu falei, 15 contos, e aqui atrás diz que esse livro é um compêndio inventivo e tenebroso que estabelece Joe Hill como um autor premiado, aclamado pela crítica e um dos maiores escritores de ficção fantástica do século XX, como confirma o Washington Post. Então, vamos ver, né? Esse livro, na verdade, também ele já tinha sido publicado no Brasil anteriormente, com o título de Fantasmas do Século XX. Então essa aqui, na verdade, é uma republicação, um relançamento, né, do mesmo livro. E eu gostei muito dessa edição, tá? Já adianto pra vocês, ó, que ela tem uns detalhes diferentes, bem bonitinhos, assim, na diagramação, né? Como vocês viram aí também, o próprio sumário é em preto, né? Então tem alguns detalhes, mas de resto é uma fonte grandinha, folhas amareladas, um livro molinho de segurar, de manusear. Então eu espero que eu consiga ler no livro físico, pois estou o quê? Viciada aqui em Kindle, né? Inclusive tô com o meu aqui, tava lendo outra coisa aqui nele antes de começar esse vlog, mas também tenho o quê? O Telefone Preto, gente, pois eu tenho problemas. Ultimamente eu tenho ficado muito viciada em ter o e-book do livro que eu tenho físico também, sabe? Porque eu tenho ouvido muito os livros pela Alexa, tem me ajudado muito, porque enquanto eu lavo louça, faço comida, faço café da manhã, café da tarde, outras coisas, faço unha, eu vou ouvindo a Alexa, né? Em outro momento eu converso mais sobre isso com vocês, mas já falei lá nos stories também. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu dou várias dicas por lá, comento as minhas leituras, é @jusirqueira, me acompanhe por lá também. E já que estamos começando o jabá do vídeo, já se inscreve aqui no canal também, deixa seu curtir aqui embaixo se você curte vlogs de leitura, curte esse tipo de livro. E eu acho que, por enquanto, é isso. Essa introdução já deve ter ficado super longa, eu tô falando há um tempão aqui, então vamos à leitura. Não sei se eu vou conseguir ler muito agora antes da academia, né, antes do Fit Dance, mas eu converso com vocês então ou mais tarde ou amanhã. Mas antes, calma, vou passar pra vocês aqui um cupom de desconto também pra quem quiser aproveitar e comprar esse livro, ler junto comigo ao longo desse vlog, né, se você quiser parar o vlog agora, comprar o livro, ir lendo e acompanhando no vlog, ou se você quiser ler depois de assistir esse vlog, eu vou deixar aqui na tela o cupom pra vocês, tá? O cupom é JU20
20 para 20% de desconto na versão física de O Telefone Preto e Outras Histórias. Então, só digitar Ju20 na hora de fechar a sua compra do livro físico na Amazon, gente, aproveita, viu? Vai só até o dia 15 de junho, tá? Então, só até o dia 15, aproveitem para adquirir O Telefone Preto com desconto e eu vejo vocês daqui a pouco. Até já! Oi, gente, bom dia. Agora são 10h55 de terça-feira. Eu voltei do treino, já treinei, tomei banho, lavei, sequei o cabelo. Acabei de secar o cabelo. Essa luz aqui não tá muito boa, mas olha como o cabelo sequinho fica, né, seco no secador, com escova fica outros 500, né? Então, eu estou aqui morrendo de fome, mas estou me aguentando pra hora do almoço. Vou fazer um lanchinho aqui agora, porque eu tenho que sair correndo pra resolver algumas coisas. Eu não vou conseguir atualizar vocês direitinho aqui. Vou falar só um pouquinho, mas não vou conseguir atualizar vocês 100%, né, de como foi a minha leitura ontem. Eu acabei não conseguindo gravar, porque no fim das contas eu cheguei do treino, do Fit Dance, no caso. Fui tomar banho, fui jantar e assim, já deitei de imediato. E mesmo assim, eu fui dormir, assim, fui deitar pra ler umas 11 e pouca da noite. Então eu saí um pouquinho da rotina, porque eu não costumo treinar à noite, né? Hoje mesmo já fui de manhã treinar, fazer Fit Dance ou outras aulas, né? Hoje, por exemplo, eu fiz o Mat Pilates, né? Que é o Pilates com um colchonete, né? Ali, pra você fazer os movimentos sem máquina, sozinho, com orientação do professor, né? Enfim, tô aqui falando coisas aleatórias, como sempre, né? Mas vamos ao que eu li ontem, né? Pera aí, só um minutinho. Vamos lá. Ontem eu li apenas o primeiro conto, que agora eu já até esqueci o nome. Bom, é um conto sobre um editor de livros que acaba entrando em contato com um conto de terror que chega pra ele, que é algo super inovador, diferente, que ele, apesar de estar muitos anos nessa carreira, né, nesse trabalho, ele se surpreende, acha uma coisa diferente realmente. E quando a gente entra em contato com esse conto, quando a gente lê junto, digamos assim, né, com o personagem e entende a dimensão da coisa horrível que é, a gente também fica muito chocado, né? Eu confesso que eu fiquei assim, tipo, se eu tivesse gravado pra vocês o momento em que eu estava lendo, eu estava assim, tipo, chocada. Olha, é grotesco, dá um asco, uma sensação ruim, desconforto. Eu acho que a intenção é essa mesmo, né? Mas talvez pra quem não curte esse tipo de história de terror mais grotesca, mais tipo horror mesmo, com crueldade e tal, talvez não goste. Mas eu achei diferente. Nunca tinha lido nada assim, gente. Fiquei tipo meio pasmo, assim, sabe? Tipo chocada. Mas achei interessante e agora estou curiosa pra ler os próximos, né? Então mais tarde, depois que eu voltar, que tem uns compromissos, inclusive, eu mandei fazer 2 novas armações e 2 novas lentes, né? Porque meu grau aumentou. E eu vou buscar esses meus novos óculos hoje. Vou passar na costureira, vou buscar os óculos, vou levar as bebês pro banho na pet. E aí quando eu voltar dessa tour, né? Porque na verdade eu também tenho que buscar minha mãe pra levar a Liza, a cachorrinha dela também, na pet. Depois que eu voltar desse tour, que eu ler mais um pouquinho, eu volto pra comentar com vocês. Então, acredito que provavelmente só à noite. Então eu vejo vocês mais tarde. Até lá! Voltei, agora são... Que horas, mãe? Que horas? Minha mãe tá aqui em casa comigo. 5h23, é isso. 5h23 e, gente, o dia voou, né? Simplesmente cheguei em casa ainda agora. A única coisa que eu fiz foi tomar um banho. Eu botei o mesmo vestido, nem mostrei pra vocês, né? Eu tô com um vestido lindo, amei esse vestido. E coloquei esse vestido aquela hora pra sair, tomei um banho, botei o mesmo vestido sim, porque tenho live com a galera do Clube Nuvem daqui a pouco, às 8 horas, então já vou ficar pronta, né, com essa roupinha mesmo. No máximo vou passar um batomzinho e tal. Mas agora eu vou fazer um café da tarde e vou sentar a minha bunda para ler. Sim, vou ler agora até o horário da live, então provavelmente eu só vou atualizar vocês
ou antes das 8, ou um pouquinho antes, né, de começar a live, se der, ou de repente só depois da live. Daí eu conto pra vocês o que eu li, como foi, não li nada o resto do dia. Ai, vocês talvez já estejam reparando aí, ou não, mas estou de óculos novos, olha só. Assim, tudo bem, quase nada diferente do meu anterior, né, porque ele também tem esse efeito tartaruga, que eles chamam, né, que é, nossa, assim, tá praticamente uma lente de aumento aqui no cantinho, né, se for olhar, porque realmente eu tenho muito grau, né, gente, eu tenho 6 e pouco, assim, 6,75 em um, 5 e tantos no outro, então fica até um pouco grossa a armação, né, na verdade não a armação tem que ser mais arredondada por conta da miopia, e tem que ter espaço pra ter uma lente mais grossa, né? Que é o caso dessa. Mesmo eu fazendo, tipo, a lente mais fina possível, ainda fica um pouquinho grossinha. Mas eu amei este novo óculos. Ele é um pouquinho mais rosado e ele é um pouquinho maior do que o anterior. E aí eu comprei um outro, mandei fazer um outro tipo de reserva, né? Até porque eu tenho essa dificuldade que eu não posso, tipo, ficar sem o óculos em momento nenhum. Então até mesmo pra trocar a lente na ótica eu não posso deixar o meu óculos lá e ficar sem nenhum, né? Então eu mandei fazer outro também, que já é uma armação mais diferente do que vocês estão acostumados a me ver, né? Porque é aquela armação, tipo, toda de metal dourada, sabe? E aí foi difícil, porque eu falei com a moça assim, ai, meu sonho é uma armação dessa, mas com 6 graus de miopia é impossível, porque a lente ficou muito grossa. Ela falou, não, vamos dar um jeito e tal. E aí conseguimos fazer, a lente obviamente ficou muito mais grossa do que a armação ali, né, o aro mesmo, não sei se tô falando certo, né, mas a armação dourada ali de metal. Mas não dá muito pra perceber olhando assim de frente, né, só se a pessoa tirar o óculos, tipo, e olhar ali pra ver o desnível, né, a diferença do tamanho da lente pra armação. Mas, enfim, eu gostei, depois vocês vão me ver usando também, depois eu mostro pra vocês. E agora vou tomar o meu cafezinho, fazer a minha leiturinha, e depois eu volto pra contar pra vocês o que eu achei. E esses nenenzinhos que tomaram banho às 3, gente, olha isso. A Amora não sai não. Eu queria mostrar seu lacinho. A Amora tá com o lacinho igual o da Liza. Ei, Liza. Ei, Liza, que coisa linda. Gente, a Mika veio só com aqueles negocinhos coladinhos que eu geralmente não gosto. Eu tirei porque, enfim, né, fica colado lá no pelo. E veio também com uma bandana, muito fofa. Mas já guardei também, senão ela come a bandana, né? E a Amora? Ei, Amora. Ai, gente, muita fofura, né? Então fui lá buscar os óculos, almoçamos fora, fui na costureira e também deixei e busquei as bebês do banho. Olha isso, gente. Esse rostinho. Oh, meu amor. Esse aqui, gente, é a coisa mais doce que existe. Essa aqui é uma doçura. Mika, Mika, Mika. Mica, você não. Você é atentada que dói. Tadinha, mas é o nenenzinho da mamãe também, né? É a coisinha mais fofa da mamãe, é sim. Isso, é gostosa. Olha só quem colocou uma mesa posta hoje. Olha só, que lindo, simplesinho, né? Só pra nós duas mesmo, mas só pra fazer um agrado, né? Pra ficar aconchegante, né? Afinal de contas, não é todo dia que minha mãe vem me visitar, né? Passa o dia comigo.
Oi, gente, voltei hoje na quinta-feira, dia 2. Barulhinhos que vocês ouvirem aí são as bebês, tá? Olha só. Estão aqui fazendo farra, né? Mica. Ei, Mica. E Amora. Olha a cara das duas, gente. Mas, enfim, daqui a um tempinho, meia hora, eu acho, eu tenho uma live pra conversar sobre o meu livro. Mas vamos focar aqui em O Telefone Preto, pois está um babado. Tipo assim, tá muito diverso este livro, né? Eu tô aqui já no... Deixa eu fazer as contas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5... Eu já li 5 contos. Eu tô agora no 6º conto, que é o Melhor Lá em Casa. Então eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre esses contos que eu já li agora. Não agora neste momento, né? Li principalmente ontem, que foi o dia que eu mais tive tempo pra ler. Na verdade, assim, né? Foi um dia super corrido. Eu passei quase que o dia inteiro na rua. Só a parte da manhã que eu fiquei em casa, eu li um pouco de manhã. Mas eu fui na dentista, eu demorei mais de 1 hora pra ser atendida, porque deu um problema lá com o equipamento, então eu fiquei lendo também na sala de espera. Eu até filmei um pouquinho deste momento pra vocês, enquanto eu estava lá aguardando pra ser atendida e resolver o meu dente, gente, porque, assim, que horror. Eu arranquei uma, assim, passando fio dental, arranquei uma restauração e um pedaço do meu dente, assim, na terça-feira à noite. Foi terça-feira à noite, exato. Então, assim, a quarta-feira foi uma loucura pra resolver isso, graças a Deus resolvi. Mas, voltando novamente ao assunto do livro, né, eu consegui nesses 2 dias, né, terça e quarta, né, um pouquinho de manhã, um pouquinho lá na sala de espera, adiantar um pouco a leitura, né? Eu já tô quase chegando, quem sabe, na metade do livro mesmo, né? Na metade aqui dos contos, já que são 15. Eu estou no 6º, né? Foi isso que eu disse. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato. Eu tô lendo o 6º conto. No próximo, talvez eu já vou estar praticamente quase na metade, né? Do livro. Acho que é isso, gente. Eu sou ruim de conta, tá? Relevem. Mas, vamos lá. O primeiro conto, eu já falei pra vocês, né, que foi aquela coisa bizarra, grotesca. Eu já tomei um choque ali. Eu pensei, nossa, se o livro for todo assim, o que eu vou fazer? Porque eu acho que não é todo mundo que curte esse tipo de história, assim, sabe? Eu acho que não dá nem pra eu falar muito mais pra não dar spoiler. Mas a segunda história foi o oposto, que foi esse fantasma do século XX. Nossa, esse segundo conto chegou a ser, assim, fofo, sabe? Assim, foi muito fofo, porque tem um sobrenatural ali, tem o fantasma de uma moça de 19 anos que assombra um cinema antigo, desses cinemas de rua, sabe? Então ela aparece de tempos em tempos, de anos em anos, né, pra poucas pessoas e até fala com essas pessoas. Então tem essa parte sobrenatural, não cheguei a ficar com medo, não achei que dá medo mesmo, né? O mais interessante é a história da menina, do cinema, da pessoa que é o atual dono, gerente do cinema ali. Então tem todo um mistério por trás dos aparecimentos dessa moça e das coisas que ela fala pra essas pessoas. Parece quase que uns presságios, né? Umas coisas assim. Ela fala do futuro dessas... Assim, ela fala coisas misteriosas e depois essas coisas, você conectando com a realidade, com o futuro desses personagens, dá pra ver que tinha algo ali, né? Que ela sabia algo. Então achei muito interessante e acabou de um jeito fofo, trágico, porém fofo. Então eu gostei muito desse conto. Falando sobre o terceiro conto, que se chama Pop Art, que é sobre um menino que se chama Art. E esse menino, ele já vai mais pro fantástico, né? Esse conto e o seguinte, que se chama Você Ouvirá o Canto do Gafanhoto, são contos mais pro fantástico mesmo, pra quem gosta de fantasia mais surrealista. Acho que pode ser que vocês curtam. Então, esse conto do Pop Art é sobre esse menino que ele é inflável. É basicamente isso. O menino, ele é de borracha, ele é inflável. Se você chegar com uma ponta de uma caneta, assim, você pode estourá-lo, você pode matá-lo. E aí, dentro da história, talvez seja como se fosse um realismo... Não chega a ser realismo mágico, fantástico, porque chega a ser já beira mais o surrealismo, né? Porque ali as coisas, apesar de as pessoas acharem super normal ele ser inflável, as coisas que acontecem são muito mais mirabolantes, né? Muito mais surreais do que acontece geralmente nos livros de realismo fantástico, que geralmente acontece na vida comum, contemporânea, e aí tem aspectos diferentes, fantásticos, né, que são mais sutis, digamos assim. Acho que eu posso explicar dessa maneira. Então, nesse conto, Art, ele acaba sofrendo
algumas situações constrangedoras, situações que colocam a vida dele em risco. Ele tem alguns sonhos, algumas coisas que ele gostaria de realizar, como de repente ser astronauta, porque ele acha que aquilo seria perfeito pro estado físico dele, né, que combinaria com o estilo de vida. Enfim, então ele tem um amigo, e aí esse amigo que conta a história, na verdade, que eu acho que não é dado nome pra esse personagem, se eu não me engano, ele vai narrando a partir do olhar dele do futuro pra aquilo que aconteceu quando ele era menino e conhecia e era amigo desse menino inflável. Então a história é sobre isso. Eu gostei, achei engraçadinha, assim, fofinha, nada demais, assim, maravilhoso. Eu gostei muito mais do conto anterior, né, da menina do cinema, mas eu achei engraçado esse conto, fofo. Agora, o próximo, que também tem essa pegada mais surreal, que é o Você Ouvirá o Canto do Gafanhoto. Tô olhando aqui, tá, o nome dos contos, tá, gente? Pra não esquecer, porque são muitos, né? Esse, eu achei... Eu fiquei com nojo real, assim. Mas foi um nojo diferente do asco que eu senti do primeiro conto, do melhor estreia de terror, né? Esse é sobre um menino que se transforma em um inseto, em um gafanhoto. Ele acorda, ele percebe que ele tá mudado, e aí tem toda a percepção, assim, sensorial, das patinhas, das antenas, do casco grosso dele, de como o corpo dele é dividido em filamentos, em placas que se movem, das coisas que ele é capaz de fazer agora. E ele tá em tamanho, tipo, humano, sabe? Assim, o tamanho que ele era mesmo. E aí ele acorda de um sonho e tá isso acontecendo com ele, né? Ele como se fosse se desfazendo da casca humana dele. E aquela coisa também grotesca, né? Que é muito bem descrita, assim, é até interessante, né? A narrativa. E aí a gente vai vendo o passado dele, né? Vai contando sobre a infância, né? Que ele ainda é menino, né? Eu não sei exatamente a idade, mas parece criança, adolescente, pré-adolescente. Mas ele vai contando como desde sempre ele era um menino excluído, que ninguém gostava dele, que isso tudo se devia ao fato de ele comer insetos, mas ele só comia pra chamar a atenção de um rapaz da escola, que quando o menino ria, mesmo que fosse rindo dele, ele sentia assim, sabe, o céu se abria, aquilo era maravilhoso e se sentia aquecido. Assim, chega a ser romântica essa parte, chega a ser fofo, mas ao mesmo tempo, as coisas que ele faz pra chamar a atenção desse menino são horríveis, né? Ele chega a comer barata. É horrível, assim, porque você vê que o menino tá manipulando ele, né? Que tem uma coisa de... eles estão tirando sarro, sabe? Então esse menino e outros da escola, outras pessoas da escola, tiram sarro da ingenuidade mesmo, né? Do personagem principal em querer chamar a atenção dos outros dessa maneira, em querer ser amado, né? Enfim, dessa maneira, né? Através desses feitos horríveis, né? E aí a história é basicamente sobre isso. O menino foge de casa, gente, o barulho são as cachorras, tá? Relevem. O menino foge de casa porque ele tá daquele jeito, ele assusta as pessoas quando as pessoas se dão conta de que ele é assim. E a gente vai vendo um pouco também da história da família dele, né? História familiar, ele vivia com a avó e agora mora com o pai, com a namorada do pai, aí tem todo um relacionamento ali. Então achei a história interessante, super diferente também, assim. Gente, esses contos estão me tirando total da zona de conforto, assim. Tá sendo assim, tipo, cada um conto uma coisa completamente diferente, bizarra. Assim, é até difícil de falar. Gostei, não gostei? Talvez não seja o tipo de história que eu tô acostumada a ler, ou que eu normalmente gosto, a minha zona de conforto, mas tá sendo divertido ler, sabe? Eu tô curtindo, assim. E agora deixa eu dar um jeito nas cachorras, porque tá difícil. Acho que assim resolve, gente. Vou segurar a mica aqui um minutinho pra, tipo, continuar. A não ser que vocês não prestem atenção em mim, né? Por causa dessa bebezinha aqui, né? Então, por favor, atenção aqui. Este próximo conto, que é Os Filhos de Abraham, é um conto inspirado, assim, claramente inspirado em Drácula, né? A gente tem o personagem Van Helsing, que é pai de duas crianças, o Rudolph, acho que é isso o nome dele, e o Max. E esses meninos, eles estão lá brincando e tal, a gente vê um pouco, né, da rotina deles e tal, das diferenças entre os dois, até o ponto em que eles começam a desconfiar de algumas coisas do pai, que o pai é muito severo, muito rígido, e a Mika não vai parar de me lamber aqui, né, mas, meu Deus, o pai é super severo, briga com eles, inclusive ele coloca eles, assim, à prova em um momento da história, pra ensiná-los como matar um vampiro. Não é spoiler, né, porque vocês sabem que eu acabei de falar que é inspirado em Drácula pelo nome do personagem Van Helsing, vocês já devem imaginar, né, então tem até um pouco de contexto
contexto da história do Drácula, mesmo que é legal pra quem já leu Drácula, porque tem personagens do livro. Vou soltar a Mika aqui, ela tá querendo aprontar, ó. E aí fala sobre o Jonathan, fala sobre a Mina. A Mina, nessa história aqui, nesse conto, né, ela foi casada com o Jonathan e depois ela foi casada com... Depois que o Jonathan morreu, ela foi casada aqui com o Van Helsing. Ela é a mãe desses meninos. E aí os meninos desconfiam das coisas até que o pai resolve ensinar, mostrar, e ele vai mostrar pra eles como matar um vampiro. E isso vai gerar sérias consequências ali na família, pois os irmãos são muito diferentes. Um, digamos que dá pra coisa, né, ele se identifica, consegue fazer aquilo que o pai tá ensinando a fazer e tal, e o outro já não. Isso vai gerar um conflito ali, e também tem essa questão do pai ser muito severo, e isso também já vai gerar um conflito ali entre os irmãos. Então é uma história interessante. Não senti medo também, não acho que é de dar medo nem nada. Eu também não senti nenhum medo em Drácula, né, particularmente amei, inclusive dei risada também em algumas coisas de Drácula. Eu adoro Drácula, um dos meus livros favoritos, e tem vídeo aqui no canal sobre ele, vou deixar aqui nos cards. Maravilhoso aquele vídeo, e o livro muito mais maravilhoso ainda, então super recomendo. E aí, pra quem gosta da história de Drácula, acho que chega a ser mais interessante, né, dá aquele gostinho de pegar referência e tal. Então achei muito bom esse conto também. Espero que vocês não estejam achando que tem muito spoiler nesse vídeo, pois é difícil falar sobre histórias curtas sem spoiler, já que é tudo muito curtinho, acontecem poucas coisas, senão não vou comentar quase nada aqui com vocês. Mas lembrem-se que são várias páginas, e isso que eu tô falando pra vocês é tipo um resumo, é como se fosse uma sinopse mesmo geral ali da história, tá? Não falei o desfecho, né, o que acontece de fato no final de cada uma dessas histórias, tá? O próximo conto, deixa eu ver, o próximo conto já é O Melhor Que Lá em Casa. E eu confesso que eu dei uma espiadinha no conto Telefone Preto antes de começar O Melhor Que Lá em Casa, porque eu tava curiosa, já que é o conto que dá título aqui ao livro, né? E eu já quase terminei esse conto, eu tava lendo os dois contos ao mesmo tempo. Porque eu tava lendo na edição física um pouquinho, e tava lendo no e-book também, a louca, né? Que fica piriguetando o próprio livro com ele mesmo, né? Tipo assim, tô lendo ele, piriguetando ele mesmo no Kindle. Enfim, depois que eu terminar esse conto, tô até com o marcador aqui, ó, O Melhor Que Lá em Casa, aí eu comento também sobre o Telefone Preto, porque aí eu vou terminar os dois, né, e aí no próximo update provavelmente eu já vou atualizá-los desses dois contos e possivelmente de mais um ou dois, né, e depois a gente vai talvez pro update final com os últimos contos, né, acredito que vai ser mais ou menos assim. E esse vídeo ficou enorme, gente. Ainda bem que vocês gostam de vlog, né, de blá blá blá, de bate-papo. Volto então depois, agora eu tenho uma live sobre o meu livro, eu falei com vocês, né? Agora são 6h48, a live é às 7, então vou lá fazer só um cafezinho pra começar essa live. E não sei se hoje ainda, mas acredito que mais provável amanhã eu volte pra conversar com vocês e contar mais sobre como anda essa leitura.
Voltei e agora eu vou comentar com vocês o que eu achei dos contos seguintes. Nós paramos no último update no conto Os Filhos de Abraham, que é aquele inspirado no Drácula. E agora eu vou dar sequência com o conto que vem a seguir, né, que é O Melhor Que Lá em Casa. E, gente, eu preciso dizer pra vocês que eu já estou aqui no finalzinho, ó. Eu tô marcando aqui com o post-it, que eu tô lendo no Kindle, né, mas eu vou marcando aqui quais contos que aonde eu estou, né, na história. Eu tô aqui no penúltimo conto já, que se chama A Máscara do Meu Pai. Falta só esse e o último, que é o Internação Voluntária. Mas eu vou comentar agora, né, com vocês sobre os próximos, acho que 4 ou 5 contos, e depois eu volto pra atualizá-los, assim, fechar também esse vlog, né, contando o que eu achei, e acredito que eu termino daqui a pouco, né? Agora, hoje ainda. Eu esqueci de comentar, mas hoje é sexta-feira, né? E eu devo finalizar agora, porque faltam só 2 contos. E alguns desses contos, eles são bem curtos até, sabe? Então, eu acho que eu vou conseguir terminar ainda hoje. E aí, trago o meu parecer de todo o livro pra vocês. Mas, voltando então pro conto Melhor Que Lá em Casa, esse foi o conto mais parado, tipo, mais sem gracinha pra mim. Eu não curti tanto. Ele não é tão interessante no começo e no meio, mas do meio pro fim ele vai ficando mais interessante, vai virando quase que um drama familiar. Ele pende ali pra relação do personagem principal, que é o narrador, que é um garotinho, da relação dele com o pai. Não dá pra saber a idade exata, né? E ao que parece, ele tem algumas questões psicológicas, né? Ou cognitivas, não fica claro. Ele não consegue, por exemplo, segurar a baba na boca. Ele tem umas críticas, assim, meio que ele não consegue controlar, ele fala umas coisas, e ele acha que só quem entende ele é o pai mesmo, é a melhor relação que ele tem. E ao fim do conto, é porque eu não posso contar, né? Ai, meu Deus. Acontece algo, sim, mas eu acho que não tem nada de uau no conto, sabe? Assim, não acontece nada muito que tira a história dessa monotonia, não acontece. Então esse foi o conto que eu acho que eu menos gostei até agora. Aí depois desse conto tem o conto que dá nome ao livro, né, que é o Telefone Preto. E eu estava com altas expectativas, tipo, cheguei no telefone preto, e agora? Vamos ver. E eu gostei, mas não achei uau também, mas dentre todos que eu li, eu ainda acho que o meu favorito é o Fantasma do Século XX, mas esse Telefone Preto seria tipo o segundo favorito, porque ele é um suspense com bastante ação, e a questão principal é que um rapaz é sequestrado por um cara que já tem até uma certa fama, assim, já saiu tipo nos jornais de que ele anda sequestrando pessoas, ou que tem esse suspeito, né, essa pessoa rondando ali, para as pessoas terem cuidado, e esse menino não se liga muito nisso, ele só percebe isso depois que ele é sequestrado, né, que esse poderia ser aquele cara que ele já viu no jornal. E aí ele fica preso numa espécie de porão, onde ele não tá sendo alimentado, e as coisas vão ficando cada vez piores, mas tem esse objeto lá dentro daquele quarto, daquele porão, né, que é um telefone preto. Só que o telefone não exatamente funciona. Funciona, mas não funciona. Ele não consegue pedir ajuda. É difícil de explicar sem dar spoiler, mas eu achei interessante, assim, o enredo mesmo, né, essa questão de ter esse telefone misterioso ali, pra que serve. A pessoa o cara que sequestrou esse menino, ele não explica também, ele fala que não adianta usar o telefone, que não tem nada ali, mas no fim das contas, tadã, não posso contar o que acontece, mas serve sim, sabe? Tem um propósito na história, pelo menos, né? E aí, dessa parte, assim, do meio pro fim, vira também mais uma coisa de ação. Tem muita coisa acontecendo, dá pra você se empolgar, assim, ficar, nossa, vai, tipo, torcendo pelo personagem principal, por esse rapaz, né, que foi sequestrado, pra que ele fuja, né, pra que ele consiga escapar. Então, achei um conto, acho que dos mais, tipo, eletrizantes, se é que eu posso usar esse termo, que talvez não seja exatamente isso, mas seria talvez um dos mais animados, eletrizantes, por enquanto, né, até agora. E aí depois do Telefone Preto veio o conto Entre as Bases. Esse eu gostei bastante. Esse eu achei muito bom, assim, de deixar você pensando ao final, sabe? Você fica lá assim, nossa, putz, olha o que está acontecendo, olha o que vai acontecer com o personagem, sabe? Então é um conto que instiga, mas que eu também não dava nada no começo. Eu também fui lendo do tipo, ah tá, ele me lembrou inclusive O Melhor Que Lá em Casa? Não, eu achei, tipo, morno. E aí depois ele vai melhorando muito. E aí, ao final, ele tem umas cenas que, nossa, você fica, tipo, tá acontecendo a cena e você fica, caraca, não vai acontecer isso, não vai acontecer. Achei muito inteligente também, sabe? Então, esse também é um conto dos favoritos aí, eu acho, né? Gostei bastante. Vim aqui pro sofá pra continuar, porque eu tive que dar um intervalo ali do nada por conta de questões de trabalho, tá, gente? Mas, continuando aqui, nós íamos falar sobre o conto A Capa. Esse conto, eu achei ele até bem desenvolvido, não vou dizer bem desenvolvido, ai, como é difícil sem dar detalhes, né?
Na próxima vez eu tenho que fazer esse vídeo com spoiler. Ele é sobre um menino que desde criança ele tinha ali, sabe aquele seu cobertorzinho e tal? E aí ao longo dos anos a mãe pegou e recortou aquilo e fez uma capa pra ele continuar com aquilo. Então ele dormia com aquilo, fazia as coisas com aquilo, com aquela capinha. Botou umas fitas assim pra amarrar, sabe capa de super-herói, né? Então aquela capa era tudo pro menino. Um belo dia ele subiu numa árvore, foi lá num galho que parecia assim bem horizontal pra ele poder sentar, e aí ele senta e ele ouve aquele creque do galho partindo, o galho cai, mas ele fica ali suspenso no ar. E ele até fala anos depois que ele nunca ia acreditar nisso se não fosse o irmão dele, o irmão dele não estivesse ali assistindo e visto, né, que isso tinha acontecido, que ele tinha ficado meio que suspenso no ar ali com a capa, digamos, né? Ficou ali flutuando, não caiu. Até que veio um vento e levou a capa, assim, e ele acaba caindo. Então eles entendem que era a capa, né? Ele se chama Eric e o irmão mais velho, Nick. E aí passam uns anos e tal, a gente vai acompanhando toda a história deles. O Eric acaba se casando com uma menina que, na verdade, estudava com o irmão dele, com o Nick, mas ele acaba casando com ela. Só que eu não sei se já seria spoiler falar, acho que não, né? As coisas não dão muito certo nesse casamento por conta do próprio Eric não querer fazer nada da vida, acabar só trazendo problema pra menina, né? E aí, no fim das contas, eles separam, só que aí ele volta pra casa dos pais e acha a mãe, né? Isso sim, tem todo um rolê ali no meio, que eu não tô entrando em detalhes, tá? Mas essa capa, ela acaba sendo guardada pela mãe deles, num porão da casa, assim. Eles achavam até que a mãe tinha jogado fora, porque deu todo um BO, né? O menino, quando cai, ele se quebra todo ali, o irmão depois vai tentar também ver se a capa faz alguma coisa e acaba se estribuchando todo também, então os dois ficam muito lascados ali por causa disso, e a mãe fala que vai jogar fora e no fim das contas, anos depois o Eric encontra, né? Basicamente é isso, ele vai usar a capa ali pra meio que talvez se vingar da situação da ex-esposa, né? E não sei, esse eu não gostei. Eu acho até que ele traz mais coisas pra gente discutir a respeito, né? Tem mais história em si, tem alguns contos aqui, como um dos que eu vou comentar aqui com vocês, que chama Natureza Morta, que são muito curtos e que tem muita pouca coisa, assim, muito pouco contexto pra gente conseguir se envolver. Eu não sei, né? Não sei se eu tô sendo muito exigente, sei lá. Mas esse conto em particular também não gostei. Mas tem os favoritinhos, né? Como eu falei pra vocês, tem os que eu gostei bem mais, né? E aí, O Último Suspiro, que é o nome do próximo conto, né? Eu gostei mais, eu achei esse mais interessante. Ele traz a história de um senhor, ele é até meio esquisito, né? Retratado aqui de uma maneira um pouco estranha, assim. Ele é muito, muito alto, muito magro, meio cadavérico, assim, com as cavidades dos olhos bem fundas. E ele tem uma coleção muito específica, que é dos últimos suspiros das pessoas. Ele era médico quando mais jovem, ele acaba tendo interesse despertado por algo muito estranho, que são os últimos suspiros ou últimos silêncios das pessoas. Então quando a pessoa tá ali assim pra morrer, sabe? E dá aquele último e morre, ele tá ali pra capturar aquilo num pote hermético e guardar na coleção dele. Essa coleção está em exposição, poucas pessoas visitam, mas no começo desse conto uma família chega nesse museu pra ver o que tem ali e tal, né? O pai, a mãe e um menininho. Primeiro eles acham muito esquisito, eles não entendem que como assim, os últimos suspiros, os últimos silêncios das pessoas, inclusive tem até pessoas famosas. Tem o Último Suspiro do Edgar Allan Poe, esse médico ele tem na coleção dele, ele comprou caríssimo de um outro colecionador e tal, uma coisa bizarra. Ele explica também um pouco desse mecanismo de como que ele conseguiu capturar, né, como que ele conseguiu armazenar e o que que aquilo significa, e que as pessoas têm que prestar muita atenção porque ali muitas vezes tá alguma coisa, sabe, a essência da pessoa, o que ela tava pensando, né, nos últimos momentos, algo assim. A esposa dessa família, né, ela até dá umas risadas, assim, ela segura a risada, assim, tipo, esse cara é louco, né, e no fim das contas esse conto tem um desfecho curioso. Ele é interessante, eu achei ele mais legal, assim, gostei mais, achei a história um pouco mais desenvolvida também, então esse foi um conto que eu gostei. Em contrapartida, o próximo conto, que é o Natureza Morta, eu não gostei. Eu não sei se eu não entendi, não li direito, mas ele é basicamente isso aqui, olha, é só isso aqui, são 2 páginas, né, uma página e meia praticamente, e eu não achei tão bom, tão engraçado, tão bacana, ou mesmo assustador, nada. E o barulho da obra? Relevem aí, tá, gente? Vai continuar com esse barulho aí, porque eu não sei até quando. É obra junto com ambulância, junto com... Enfim, né? Relevem. O conto começa com a seguinte frase:
Alega-se que até mesmo árvores podem voltar como fantasmas. E essas 2 páginas vão tentar mostrar para o leitor, através de alguns relatos que já aconteceram, né, teoricamente, aqui na história, de árvores que depois de terem sido arrancadas, depois de mortas, né, voltaram como fantasmas para assombrar ali aquele lugar, no sentido de passar um vento frio, das pessoas talvez ouvirem o chacoalhar de folhas ou coisas assim, sabe? Tem uma história, um caso, né, de um lugar que foi construído em cima de onde tinha acho que um pinheiro, e aí, sei lá, em qual época do ano escorria seiva pelas paredes desse ambiente, né, que foi construído justamente em cima de onde era o tronco desse pinheiro. Então, é um negócio meio assim. Aí a narradora, ou narrador, não sei, fala com o leitor, com a pessoa que ela quer falar, né, que não somos nós, na verdade, fala que ela derrubou, ou ele, o amieiro que tinha no lugar onde eles costumavam ler juntos, né? Eles liam embaixo eles ou elas, ou não sei, né? Liam embaixo desse amieiro, e essa pessoa teve que cortar, mas que aí ela ouve o vento, esse tipo de coisa, assim, sabe? O vento chacoalha as roupas no varal e ela lembra. Enfim, é só isso. Então, assim, não sei, talvez essa história pudesse ser mais interessante se fosse mais desenvolvida, mas fica só nisso e acabou. E agora vamos para o último conto que eu vou comentar aqui nesse update, que é O Café da Manhã da Viúva. E esse eu gostei. Então, assim, o livro todo tá sendo mais ou menos assim, gostei, não gostei, gostei, não gostei. Os contos, tá meio intercalado, assim. Esse eu curti, O Café da Manhã da Viúva, porque ele traz uma história que dá um calorzinho no coração, de certa forma, né? Porque vai falar sobre um cara que tá viajando com um amigo, um companheiro, não é explicado. O nome desse companheiro é Cade, e o nome do principal, né, do personagem principal é Killian. E o Killian, ele é, assim, não é dito, mas dá a entender que ele é um mendigo. Ele tá vagando, ele não sabe pra onde ele vai, ele tá com as roupas super sujas, ele não tem histórico da vida dele, nada assim na história, né? Só vai contando desse momento em que ele abandona o corpo do Cade, do Gage, na verdade não é com C, é G. Ele abandona o corpo do Gage no meio da estrada, assim, porque ele acaba morrendo devido a uma circunstância onde eles foram pegos lá em flagrante, dormindo num celeiro abandonado, num galpão, não sei, né? Eles ficaram vagando aí juntos por algum tempo, e aí o Gage falece, na história explica por quê, e aí o Killian continua sua jornada, assim, apenas fugindo em busca de comida, né, em busca de um abrigo. Aí ele pega um trem e ele acaba parando num lugarzinho no meio do nada, vai até uma casinha ali, meio abandonada, meio suja, mal cuidada, mas ele descobre que tem gente morando lá, e tem uma mulher e as suas filhas, e essa mulher acaba acolhendo ele, assim, ela dá café da manhã, ela inclusive serve ele várias vezes, ela é muito gentil com ele, ela acolhe, ela entrega pra ele as roupas do marido dela falecido, né, ela prefere, assim, né, fazer essa caridade de dar pra ele roupa, sapato, porque ela vê o estado dele, né, e ela até dá uns conselhos também, se você for na direção tal, não precisa ter medo do vigilante de lá, faz isso, faz aquilo, alerta as pessoas de que é muito perigoso fazer assim, assim, assado. Então é uma história bonitinha, sabe? Os pensamentos desse personagem, do Killian, são bem interessantes, bem complexos, assim. Ele parece muito tímido, ele diz que não sabe falar muito bem as coisas, explicar e se comunicar. Era sempre o Gage que abordava as pessoas pra pedir alguma coisa, pra pedir um café da manhã, e as pessoas eram muito simpáticas com o Gage porque ele era simpático também, ele era engraçado, ele contava às vezes alguma piadinha ali no meio da conversa, e o Killian sente que ele não é assim, mas ele também tem alguns pensamentos muito profundos. Então quando ele fala, ele é um pouco tímido, ele não costuma ser muito bom ali na comunicação, mas quando ele fala umas coisas meio sábias, assim, sabe? Eu curti esse conto, gostei. E aí eu parei nesse próximo aqui, que é, na verdade, eu parei no próximo, não, no outro ainda, que é A Máscara do Meu Pai, mas eu vou deixar os últimos 3 pra comentar no próximo update, porque a gente já comenta e encerra. Então, assim, por enquanto, estou gostando da experiência também, né? Mesmo não gostando de alguns contos, de não achando tão interessantes, tão legais, eu tô gostando da experiência de ler os contos e comentando aqui com vocês. Então daqui a pouco eu volto. Agora sim, vamos conversar sobre os últimos 3 contos deste livro. Vou sentar aqui, calma, aguenta aí que eu vou arrumar a câmera aqui e vou contar pra vocês o que eu achei desses últimos contos. Pronto. Gente, relevem que tá uma luz esquisita aqui, já tá de noite, né? Agora são 8h38 e eu deixei até aqui o livro paradinho aqui no antepenúltimo conto, que é esse Bobby Conroy, Volta dos Mortos.
Daí eu vou começar contando sobre esse, o que eu achei, né? E esse é um conto, assim, como todos, né? Acho que vocês perceberam aí, meio maluco, meio louco. Eu achei ele bom, mas um pouco confuso. Tem sempre alguma coisa que acontece nesses contos, né? Tudo bem que eu acho que, né, eles são contos fantásticos, com um misto de sobrenatural, com um misto de terror, suspense. Então, eles trazem coisas um pouco surreais e coisas meio não fáceis de explicar, sabe? Assim, e não fáceis da gente absorver e entender. Então, eu acho que a gente tem que ler esses contos com a cabeça aberta, sabe? Pro que aparecer no conto, a gente tomar aquilo como natural, como real dentro da história, daquele contexto, que a gente sabe que é bizarro, enfim. Esse conto, por exemplo, ele traz um personagem que é um ator, ele é mais pra veia comediante, né, da coisa, e ele faz stand-up e tal, e de repente ele se vê muito frustrado, ele se sente muito loser, assim, e ele volta pra cidade dele natal pra ver o que ele vai fazer da vida ali. E começa a história com ele com uma fantasia, uma maquiagem ali, tipo de zumbi, assim, ou todo machucado, sabe? Aquelas maquiagens que parecem muito reais, né? E ele encontra uma colega de escola, assim, de juventude, adolescência, né, com quem ele teve alguma coisa, assim. No começo dá a entender que foi tipo um crush dele, mas ao longo da história a gente entende que pode ter sido mais do que isso, né? Que eles realmente tinham ali algum relacionamento, tiveram alguma coisa. E ela tá segurando a mão lá do filho dela, pequeno, né? Uma criança, tá junto ali. E eles começam a conversar, ele pergunta tipo, nossa, você lembra que eu era apaixonadinho por você na adolescência? Te mandava cartas? Ela, não, acho que não sei, talvez, fala aí um dos poemas que você me mandava, uma das cartas que você me mandava. E ele vai, começa e ela continua ali, sabe, assim, o poema, então ela se lembra dele, ela, ai, Bob, ele, Harriet, e eles se reencontram e vão juntos, então, né, pra esse lugar onde ele iria trabalhar. Ela tá casada, inclusive, não falei, né, mas ela tá lá com a aliança e tudo, fala que vai encontrar o marido pro almoço, e aí o Bob segue pro trabalho dele, segue pra esse lugar, né, que é um set de filmagem, onde tem várias outras pessoas também ali, tipo, com essa maquiagem esquisita, de zumbi, machucado, enfim, e ele vai fazer uma participação, vai fazer, tipo, como figurante mesmo, e eles vão conversando ali sobre a vida, sobre o tempo que passou, sobre a carreira e tal. Ela fala sobre o marido, ele entende que o marido dela trabalha muito e que talvez, né, rola ali aquele ressentimento de talvez esse marido não seja tão bom pra ela quanto deveria. Ele acha que o cara não é bom o suficiente e ele chega a conhecer esse cara e ele percebe que o cara também não é engraçado, porque ele acha que isso é importante, né, dá a entender, porque ele e ela tinham essa conexão, assim. E aí a história é basicamente sobre isso. Aí tem uma virada na história, assim, que é quando o diretor pede pra alguém interpretar ali como se tivesse tomado um tiro ali na cena, né? E aí o Bob, ela e a criança vão participar dessa cena. E aí o resto eu não vou contar pra vocês, claro, né? Que seria spoiler. Mas eu achei esse conto um pouco confuso em algumas coisas, né? Algumas coisas em vários contos, como eu falei, gente, parece que tem coisas assim que são meio sem sentido, ou que, tipo, tá faltando alguma coisa pra história ficar mais completa, sabe, tem coisas meio sem pé nem cabeça. Mas tudo bem, como eu falei, é isso, né? O fantástico, a escrita, né, talvez seja estilo do autor também, fazer esse tipo de construção. E chega no final desse conto, tem uma pitadinha de esperança, sabe? Eu gostei. Vocês devem estar ouvindo gritos de crianças aqui. Eu não sei o que tá acontecendo aqui no condomínio hoje, cara. Pra gravar o vídeo tá difícil, o dia inteiro. É criança, é obra, isso é aquilo. A Aninha tá aqui atrás de mim, tá sofrendo com os gritos. Amiga, empurra aquele trechinho ali da porta pra ver se melhora. Bom, continuando então, gostei do conto, achei que foi um conto bem razoável, assim, que teve uma história ali palpável, sabe, por trás, então gostei. Não achei também uau, teve os outros que eu achei mais interessantes, né? E aí depois desse conto tem um que eu achei mais bizarro ainda, que eu achei assim todos, né? Mas deixa eu achar o nome dele aqui, gente, A Máscara do Meu Pai. É isso, A Máscara do Meu Pai, tô com eles abertos aqui pra ir comentando com vocês, né? Esse conto eu achei ele muito mais sem pé nem cabeça, assim, sabe? Nossa, a Aninha tá fazendo assim aqui atrás, porque quando ela chegou eu tava lendo esse, eu fui contando pra ela. Ela ficou tipo... Que loucura é essa? E aí é a história de um menino que chega do colégio, um menino de 13 anos, e ele tá com a expectativa de dormir na casa do coleguinha, que na verdade ele nem é tão amigo, nem gosta tanto desse menino, ele vai lá mais por causa da outra menina que vai lá também, ou que é irmã desse menino, agora me esqueci. Mas ele vai por conta desse interesse amoroso, né? E aí ele chega em casa da escola e os pais estão com as malas feitas do lado de fora da casa, colocando no carro. Ele não entende nada, e aí os pais levam ele assim no carro. E as conversas, né, os diálogos nesse conto são
muito estranhos, muito estranhos. A mãe fala com ele que eles estão com problemas, que eles estão sendo perseguidos e que toda vez que passar, até aí tudo bem, né? Toda vez que passasse, né, na estrada, um carro viesse com o farol ligado, ele tinha que, tipo, se abaixar no banco do carro pra, tipo, se esconder. Até aí tudo bem, porque você pensa, não, eles estão, sei lá, sendo procurados, né? O pai ou a mãe cometeu algum crime, né? Alguma coisa assim aconteceu, eu fiquei pensando. Mas, não diz, na verdade, eles só estão fugindo e a mãe fala assim, ah, vamos brincar que, de repente, são cartas de baralho que estão perseguindo a gente. E ela começa a falar como se fosse assim uma coisa Alice no País das Maravilhas, né? Cortem as cabeças. E ela fala pro menino se abaixar e fazer de conta que são as cartas. Só que isso vai ficando mais sério ao longo da história. Ela toda hora fala isso, que as pessoas do baralho, as cartas do baralho estão vigiando, estão procurando. E aí eles estão a caminho de um chalé que era do avô do menino. O avô faleceu de uma maneira assim muito terrível, estranha, que eu não vou contar, mas eles vão pra esse chalé porque ela fala que eles têm que... vai chegar uma pessoa lá pra avaliar, acredito, né, dá a entender que são os móveis da casa, uma coisa assim, pra talvez vender. Aí eu pensei, eles estão ferrados financeiramente, deve ser alguma coisa assim, vai vender tudo, vão fugir, sei lá. Mas aí chega lá, o assunto muda, tipo, chega essa pessoa pra avaliar alguma coisa, que aí eu não vou contar pra vocês, porque essa é uma coisa muito bizarra que acontece no conto, que eu fiquei tipo, gente, o que é isso? E eles chegam lá e tem umas máscaras na casa. E aí logo no dia seguinte o pai amanhece peladão com a máscara. E o menino, tipo, fica super constrangido e sem entender nada. E o cara também fica assim, e ele fala que o cara é o pai dele, mas não parece o pai dele, ou não é o pai e parece o pai, sabe? Uma coisa confusa. O cara não fala nada também, ele desce pra cozinha, a mãe também tá com máscaras e meio semi-nua, tá ali de calcinho com um camisolão por cima, uma blusona. Tá tudo meio estranho, né? E ele vê que tem várias máscaras pela casa e a mãe fala, tipo, ah, porque aqui é sempre dia das bruxas. Ele fala, não, mas não é. Uma coisa estranha. E até o ponto que ele mesmo coloca uma máscara. E aí ele sai pela floresta, ele encontra umas outras crianças, conversam com ele e propõem um jogo estranho também nessa floresta. Esse é o conto, eu acho que de todos aqui, o mais sem pé nem cabeça. Os diálogos são esquisitos, as coisas parecem que não tem propósito, ou eu que não tô lendo certo, sabe? Assim, tipo, será que tem alguma mensagem ali subliminar, alguma referência, alguma coisa que eu não tô pegando, né? Porque pra mim ficou tudo muito sem sentido e acaba sem sentido também. Eu até achei, tipo, algumas coisas interessantes que dariam margem pra, de repente, ser um conto mais interpretativo e ter algo diferente ali, no finalzinho principalmente. Daí eu queria muito comentar essa parte com spoiler, infelizmente não posso. Se alguém já tiver lido esse livro e esse penúltimo conto e quiser me chamar no direct pra me explicar ou pra gente trocar umas ideias, por favor, faça isso. Eu fiquei muito, assim, achando interessante uma questão do final, mas fiquei sem entender o resto, sabe? Assim, mas tá, e todo esse resto, o que tá acontecendo, né? Então é um conto meio sem explicação. E aí esse eu, tipo, não gostei muito, né? Eu achei que ele tinha potencial, mas não entendi. E aí, o último conto, né, vou contar pra vocês aqui o que eu achei, mas não foi muito diferente desses outros. Esse último é o mais longo do livro, se eu não me engano, né? Ele tem muitas páginas, ó, tudo isso aqui é esse último conto, tá vendo? Se chama Internação Voluntária. E esse é um conto sobre um garotinho que tem esquizofrenia, tem depressão, ele é diagnosticado ao longo dos anos com outras síndromes, outras coisas, e ele tem um dom, digamos assim, de construir, de fazer construções com papelão. Ele até tenta fazer com outros tipos de materiais, mas ele acaba tendo esse dom mesmo, ele fica muito bom mesmo em fazer com papelão, e ele faz construções maravilhosas, cheias de detalhes, assim, e as pessoas ficam impressionadas com isso. Porém, ele tem um irmão que acaba se metendo numa amizade meio complicada com um rapaz que é tipo um bad boy ali da escola, e eles acabam fazendo algo errado ali, algo que prejudica outras pessoas, algo sério, e o menino que é irmão, eu esqueci de falar os nomes, né, o Nolan e o, deixa eu ver aqui, Morris, acho que é isso, os dois irmãos, né? E aí o Nolan acaba ficando preocupado com isso, que ele e esse amigo, que é o bad boy, né, que é o Ed, ele fica preocupado com isso que aconteceu, ele quer, sei lá, chamar a polícia e tal, o menino fala que não, Deus me livre, porque ele não quer ir pra prisão e tal. O Morris acaba ouvindo essa conversa e fica preocupado com o irmão por conta dessa amizade, mas o Nolan acha que o irmão mais novo não entendeu nada, né, daquilo, mas o irmão entendeu, e ele até pergunta se o irmão quer ajuda, né, o Nolan quer ajuda,
ajuda, eu não falo que não preciso, tudo bem, fica na sua. Porém, o Morris, ele vai ajudar de uma forma, assim, bizarra, o irmão, a se livrar desse amigo, desse Ed. E aí tem uma coisa de mágico, sobrenatural nessa história que é muito legal. Então essa história tem algo, assim, que faz um sentido, que tem uma linearidade, assim, na história e que eu achei muito bom. Acho que traz algo de bom. Mas também é um pouco confuso, um pouco meio sem pé nem cabeça, mas é legal, esse eu gostei. Eu acho que esse tem um algo, assim, de que dá pra entender, sabe? Como eu falei em outros contos, tem algo mais palpável. Eu acho que talvez eu não seja também público exato do sobrenatural nesse sentido, ou talvez eu tenha que experimentar outros autores também, não sei. Porque no geral eu gosto do sobrenatural do Stephen King, de outros autores, mas também histórias mais longas, né, onde eu possa ter mais contexto. E nesses contos, alguns realmente são muito viajados, né? Mas eu acho que pra quem gosta desse gênero é maravilhoso, assim, né? Porque é muito aberto a interpretações, então se vocês gostam, é uma excelente dica. Eu vou falar pra vocês agora que eu terminei de comentar todos os contos, eu vou falar sobre os meus favoritos. Sobre não, né? Eu só vou mencionar pra vocês, porque esse vlog vai ficar enorme, eu tô falando há 13 minutos, meu Deus! Espero que vocês estejam, né, aqui ainda assistindo, gostem, não saiam do vídeo ainda, por favor. Eu só vou comentar com vocês os meus favoritos, tá? Então, os que eu mais gostei foram Fantasma do Século XX, O Telefone Preto, Entre as Bases, Último Suspiro, Café da Manhã da Viúva e só. Então, deixa eu ver quantos. 2, 3, 4, 5. Esses foram os meus 5 contos favoritos. Eu acho que esses realmente são bem interessantes, tem muita coisa pra interpretar e dá pra entender o que acontece. Eu acho que eles têm algo de muito bom, muito interessante na construção também e no desenrolar. Então esses foram os meus favoritos. E eu não vou me estender muito mais nesse vlog, eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu espero muito, muito que vocês tenham curtido acompanhar, que vocês tenham gostado de ver as minhas impressões aí com relação a cada um desses contos. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro e quais são os seus contos favoritos. E se vocês me indicam também outros livros do Joe Hill que não sejam tão sem pé nem cabeça, que sejam, assim, um pouco diferentes, pra eu ter uma experiência diferente com o autor também, que eu gostaria muito. Eu acho que realmente ele pode me surpreender muito ainda, pode ser que eu venha gostar muito dos livros dele, mas eu fico totalmente perdida por onde começar. Então se vocês tiverem dicas, eu vou adorar saber, deixa aí nos comentários. E eu vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!